Muito bem, pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, estudando aqui sobre programação nessa série de vídeos, né? Estudamos aí o livro 500 algoritmos resolvidos, com base usando a linguagem Java, tá ok? Então fizemos aí uma série de algoritmos aí que fazem infinitas coisas aí que podem ser usadas no dia a dia. Bom, por que eu fiz questão de fazer esse vídeo hoje mais bem elaborado? Porque a partir deste vídeo agora, nós estamos entrando em um assunto mais profundo. Estamos dando aí um passo muito importante na sua formação como programador, beleza? O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender agora, vamos começar a estudar estrutura de dados, tá certo? Até aqui nós aprendemos a fazer os algoritmos, a criar soluções para problemas simples do dia a dia e transformar esses problemas aí em algoritmos. A partir desse momento, nós vamos começar então a trabalhar com estrutura de dados, que é algo aí que bem importante para você se tornar um bom programador, é um passo fundamental. Então, se você fez os algoritmos anteriores, se você está acompanhando os nossos vídeos, se você está fazendo, se esforçando, olha, eu vou ser bem sincero com você, você está no caminho certo para se tornar um programador e, claro, de forma muito rápida e, claro, também de forma aí profissional, usando aí as melhores técnicas, os melhores padrões aí que devem ser adotados, beleza? Olha, então eu vou jogar aqui na tela, vou ampliar aqui o vídeo para você ver. Tem um material aqui do pessoal do DevMedia, esse conteúdo aqui ele é um conteúdo aberto, então não tem problema, eu estou mostrando ele para vocês. E ele fala aqui sobre a questão da estrutura de dados. Então eu vou aproveitar esse conteúdo aqui para explicar melhor para você entender melhor o que é estrutura de dados. Ele fala aqui, uma questão importante no estudo da computação é o entendimento das estruturas de dados, dentre as quais temos filas, pilhas, listas ligadas, temos aí listas simples, listas encadeadas, listas duplas, enfim, tem uma série de outras estruturas de dados. Vamos entender aqui o funcionamento das pilhas e como implementar uma pilha simples em Java. Então esse é o objetivo desta videoaula, tá bom? Nós vamos começar a entender estrutura de dados e vamos começar pela estrutura de dados chamada pilha, beleza? Mas o que é uma estrutura de dados? A estrutura de dados é o coração de diversos programas bem elaborados. Saber qual tipo de estrutura utilizar é essencial para construir um aplicativo de qualidade. A estrutura de dados é, na verdade, a forma de organizar e armazenar informações para que estas possam posteriormente ser utilizadas de modo eficiente. Ok? Tranquilo esse conceito de estrutura de dados? Mas o que é uma pilha? A primeira estrutura de dados que nós vamos estudar é a pilha. E o que é uma pilha? Uma pilha, com certeza, você já conhece. A pilha é uma das estruturas de dados e trabalha no formato LIFO, ou seja, o último ao entrar é o primeiro a sair. Beleza? Lembre-se da pilha como uma pilha de livros, Tem a ilustração aqui, inclusive, em que o primeiro livro que foi inserido na pilha normalmente é o último que sai dela, enquanto o último adicionado é o primeiro a ser retirado. Então é bem simples aqui, temos uma pilha de livro. Imagina você estar na sua casa, está organizando aí a bagunça. Então temos aí você vai pegar seus livros e colocar eles numa pilha. Então a pilha é isso aqui, ela trabalha com a estrutura, chamada LIFO. Ou seja, é uma sigla em inglês, mas em português quer dizer o último ao entrar é o primeiro a sair. Então veja que o primeiro livro a entrar, o primeiro livro da pilha, ele com certeza ele vai ser o último. Por quê? Porque você não vai chegar aqui já puxar ele aqui de baixo, senão você vai bagunçar a pilha. Pode ser que você até faça isso aí na prática, mas quando a gente joga na questão da programação não tem como. Estrutura de dados, pilha, sempre o último a entrar, que no caso foi esse cara aqui de cima, ele vai ser o primeiro a sair, e o primeiro a entrar, que é esse cara aqui de baixo, ele vai ser o último a sair. Grava esse conceito, tá bom? E é isso que a gente vai precisar para desenvolver o nosso algoritmo. Aliás, o nosso algoritmo usando estrutura de dados, pilha, beleza? Bom, tem um outro conceito aqui bacana que eu faço questão de colocar para você, essa conceituação aqui que está no slide do professor Fernando, o professor que está
lecionando essa matéria para nós no Instituto Federal, Estrutura de Dados, e no slide dele ele fala aqui basicamente o conceito que nós já vimos, mas vamos de novo aqui para você frisar muito bem essa questão de estrutura de dados e de pilha. Estrutura de dados são objetos que armazenam dados de forma eficiente, oferecendo como principal vantagem para o usuário uma forma eficiente de tratar os dados, como ordenação, organização, busca por meio de palavras-chave e etc. Técnicas de programação orientada a objetos são úteis quando temos que codificar estrutura de dados. Beleza? Olha, vou só ler mais essa parte aqui. Uma pilha é uma estrutura de dados em que o acesso é restrito ao elemento mais recente na pilha, sempre inserido ou removido pelo topo da pilha. O que eu falei antes, né? Você não tem como você ir lá e arrancar o livro debaixo da pilha. Então ele sempre vai ser inserido e sempre vai ser retirado pelo topo da pilha, nunca pelo meio, nunca por baixo. Beleza? Gravou esse conceito de pilha? Então vamos agora pôr a nossa mão na massa, né? Nossa mão no código e fazer aí o nosso primeiro algoritmo aí utilizando estrutura de dados pilha. Bom, primeira coisa, né? Você fez muitos algoritmos, nós fizemos aí muitos algoritmos, então só dar uma organizadinha aqui. Então você já está acostumado a trabalhar aí com as funções, com as variáveis, você já sabe tudo, você já sabe o que significa tudo isso, beleza? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui na cadeira, deixar ela um pouco mais baixa. Bom, vamos começar pelo nosso arquivo classe. Então sempre você vai começar pelo seu arquivo classe, vamos criar aí, vamos declarar as nossas variáveis globais, vamos criar os nossos métodos, né, as funções, enfim. E na sequência vamos então para o nosso arquivo main. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, essa pilha ela vai usar um vetor, tá bom? Então nós vimos aí uma série de algoritmos com vetores, acredito que você já está mais ou menos por dentro do que é um vetor. Se você ainda não está por dentro do 100% confiante, o que é um vetor, como que ele é utilizado dentro de um código, dentro da programação, então eu peço que você busque mais conteúdo, estude mais, fique afinadíssimo com essa questão de vetores e também matrizes, tá bom? Porque isso aí a gente vai usar bastante aí, tanto na questão do estudo, como também na sua vida profissional, quando você for contratado para desenvolver um sistema, tá bom? A pessoa chega lá, olha, eu quero um sistema assim, 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 e você vai ser o cara que vai resolver o problema do cliente e vai ganhar dinheiro também, tá bom? Então você quer um elemento para te motivar a assistir as nossas aulas, a buscar conteúdo em outros canais também na internet, em livros, em outras fontes, é ganhar dinheiro, amigo. Quer ganhar dinheiro de forma honesta, de forma digna? Estude, né? Estude programação, porque um sistema hoje no mercado é isso aí. Um sistema hoje você vai ter sistemas aí de 20 mil, sistemas de 30 mil, 50 mil e por aí o céu é o limite, tá bom? Mas o mercado hoje ele exige programadores que sejam pessoas realmente capazes de entregar a solução. E você precisa ser essa pessoa que tem essa autoconfiança para entregar o resultado, para fazer o sistema que o cliente quer, tá bom? E o primeiro passo é estudar, não tem como você fugir disso, é estudar, é buscar aprender nessas fontes confiáveis, aí, inclusive o nosso canal é uma fonte confiável, beleza? Vamos então para o nosso arquivo classe, aqui declaramos os nossos atributos, não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque aqui nós já vimos muitos algoritmos falando sobre isso, então temos os nossos atributos aqui, temos aqui o pilha e o topo pilha, pilha do tipo int, tá certo? Ele é um vetor que recebe, né, 10 posições, ele tem 10 posições. E temos aqui os atributos que são outras variáveis, tá bom? Que também nós vamos utilizar aí no nosso algoritmo. Vamos aos nossos métodos. O primeiro método que nós vamos criar é o método função. Aliás, é uma função que insere no topo da pilha, tá bom? Mas antes da gente vir criar os nossos métodos, deixa eu voltar aqui. O que nós vamos criar, né? Eu esqueci, eu acabei pulando essa parte aqui. O que nós vamos criar? Então nós vamos criar uma aplicação para uso de pilha, para empilhar e desempilhar números inteiros positivos. Basicamente é isso. Porém, a diferença é que nós temos que criar também um menu onde o usuário poderá, a partir de um número digitado, né, o número do menu, escolher uma das seguintes funções, opções: empilhar, desempilhar, verificar o topo e imprimir
né, imprimir os números que foram digitados aí nessa pilha, beleza? Lembrando que deve já estar incluso dentro da função a verificação se há estouro de pilha ou vazamento de pilha também, beleza, amiguinhos? Então bora lá. Vamos voltar aqui para o nosso arquivo classe. Gastei 10 minutos só para fazer essa introdução, só para fazer essa explicação, que é importante. Agora sim nós vamos entrar aqui no nosso código. A primeira função que vamos criar então é a função inserir no topo da pilha. Então, inserir, a palavra em inglês é push, né? Inserir, vamos aí usar, poderia colocar qualquer outro nome aqui, mas vamos usar a nomenclatura correta, até para que haja aí uma identificação rápida do seu código. Você bata o olho, push, já sei que push é inserir. Então, push, chamei essa função de push, coloco aqui que ela vai ter aqui os parâmetros dela, né? O parâmetro topo do tipo inteiro, uma variável topo do tipo inteiro, e também o parâmetro num do tipo inteiro. Duas variáveis aí como parâmetro. Cheese topo pilha recebe topo. O que é esse cheese, Benedito? Então, o cheese até então a gente não tinha visto ele em alguns outros algoritmos. Então o cheese aqui eu vou explicar para você. Olha, por exemplo aqui, vou pegar um exemplo aqui no meu arquivo main. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, eu tenho sim. Nós temos aqui menu, certo? Então veja que menu é uma variável que foi criada no nosso arquivo classe. Está aqui, ó, variável do tipo inteiro no arquivo classe. Para a gente chamar essa variável menu no nosso arquivo principal, o que é que nós temos que colocar primeiramente? Ó, o objeto ponto, correto? Onde que está o nosso objeto? Quando nós instanciamos a classe pilha PL. Então, PL aqui é o nosso objeto. Então, para chamar essa variável menu, que foi declarada lá no nosso arquivo classe, a gente tem que colocar o PL, correto? Que é o nosso objeto, poderia ser qualquer nome, menu. No arquivo classe, como a gente vai trabalhar, this, o que significa em inglês? Este. Então, você que está na programação tem que ter esse conhecimento, né, do inglês técnico, pelo menos um mínimo aí possível. This significa este. Então, por que este? Porque topopilha, que é essa variável que nós criamos aqui, ela é um arquivo que está dentro do próprio arquivo classe. Por isso que usamos o this, né, este. É só isso, gente, tá bom? Não tem nem nenhum bicho de sete cabeças. Então, this.topopilha recebe a variável topo, né? Então ele recebe topo, ok? Que é o topo aqui, que é um dos nossos atributos aqui da função push. E também topopilha mais, ou seja, mais alguma coisa. Em seguida, criamos aqui uma condição, né? If, então se, aí eu coloco aqui a minha condição, né? Se topopilha ele for menor que 0, então eu vou ter this aqui, topopilha, ele é igual a 0. Novamente um outro se topopilha for menor que 9, ele vai dar uma mensagem de erro. Ele vai dar estouro de pilha, código menos 99. Esse código aqui é alguma coisa, pode ser qualquer número, tá? Porque quando você for criar um programa, você tiver numa equipe de programadores que for criar, você tem que ter ali números que vão falar, que vão representar erros no seu programa, códigos de erro. Para quê? Para quando o seu programa, o usuário estiver usando o seu programa, aí de repente dá um erro lá e aparece para o usuário, erro 1920. Aí ele liga para o suporte, né, que no caso é você, olha, meu programa aqui está com erro. Aí você vai perguntar, mas qual que é o erro? O código? Não, é o erro com o código 1920. Aí você vai lá na sua biblioteca lá do programa, na descrição, no documento que você usou na documentação do seu programa, você vai descobrir lá que o erro 1920 é referente a tal coisa. Então, por isso, a gente tem que ter também essas nomenclaturas aí para facilitar até mesmo a manutenção do seu programa, beleza? Aqui na sequência temos um else, né? Caso contrário, this pilha, né? Como coloquei como parâmetro aqui topopilha, ele é igual, aliás, ele é igual não, perdão, ele recebe num system out.println empilhando o elemento. Então, caso contrário, ele vai receber o número, tá bom? Aliás, número vai receber esse pilha aqui e vai armazenar, vai empilhar esse elemento. E ele vai retornar o topopilha, né? A topopilha ali, ele já, nesse ponto do código aqui, ele já tem o valor correto aí a ser empilhado. Beleza?
Então criamos a nossa primeira função, a função inserir no topo da pilha. A pilha ela começa onde? Ela começa na posição 0. O primeiro elemento ali da pilha ele está na posição 0, ok? Então, a segunda função que nós vamos criar é a função remove do topo da pilha. Então a função insere topo pilha, ela pega um objeto aqui, pá, e joga aqui na pilha, pá. Ela pode fazer isso N vezes, a pilha vai aumentando, Então você criou uma pilha ali através da função insere no topo da pilha. A função remove do topo da pilha, ela pega o objeto daqui e tira daqui. Ela pega da pilha e vai tirando. Ela vai pegando da pilha e vai tirando. Então é essa função que nós vamos fazer agora, a função remove do topo da pilha. Vamos chamar ela de pop, ok? Então função pop com parâmetro topo, colocamos o parâmetro topo, né? Topopilha recebe topo. Topopilha menos menos, ou seja, topopilha menos alguma coisa. Então ela vai tirando ali. Se topopilha for menor que menos 1, tá ok? Então essa é a nossa condição. J-option penny, pilha vazia, erro menos 997 no caso aqui. Por que menos 1? Porque se a pilha for menor do que menos 1, significa que não tem nada lá nessa pilha. Ela está abaixo de 0. Então, se não tem nada, a pilha está vazia. Compreendeu até aqui? Por isso que a gente criou essa condição se aí, menos 1. Tá bom? Else, caso contrário, né? Se não, então ele vai imprimir desempilhando o valor. Aí chama pilha, tspilha, mais um retorno topopilha. Tranquilo? Então, ou seja, isso aqui quer dizer que topopilha mais 1, na realidade ele vai executar isso aqui, ó, menos menos, ele vai tirar da pilha, tá bom? Ele só não vai tirar nessa condição aqui, se o valor que estiver lá for menos 1, porque quer dizer que não tem nada na pilha, portanto, a pilha está vazia. Criamos a nossa função remover do topo da pilha. Vamos criar aqui a nossa próxima função, que é verificar o topo da pilha. O que esse nosso algoritmo faz? Ele armazena números inteiros, correto? Poderia armazenar objetos, poderia armazenar produtos, né? Imagina que você está criando um programa aí, poderia estar armazenando uma série de coisas. Nosso algoritmo específico, nosso programa em específico, a gente está armazenando números inteiros no topo da pilha. Então, a função aqui agora, ela vai verificar quem que está no topo da pilha. No caso, são números, né? Então, ela vai verificar qual o número que está no topo da pilha. Eu vou chamar essa função de top, eu vou colocar aqui parâmetro dela topo, né, do tipo inteira. Topopilha recebe topo, né? Ts, sempre não esquecer do ts. J-option penny, pilha vazia, erro, menos 99. Tem aqui a condição, se a pilha for menor do que 0. Ela vai retornar esse erro aí. Caso contrário, né, se não, ela vai imprimir o valor do topo da pilha, ela vai pegar ts topopilha e vai retornar aqui o topopilha. Por quê? Porque no topopilha eu já tenho o último elemento que foi armazenado, ele já está salvo nessa variável. Beleza? Então, nós já temos aí essa... Deixa eu dar uma arrumadinha aqui na câmera. Então, nós já temos aí essa variável, essa função criada, topopilha, e ela já está com o último valor armazenado nela, beleza? Então, a topopilha aqui, basicamente, vai chamar essa variável aí e apresentar qual o último valor, o valor que está nela, né? Que no caso é o último. A penúltima função é a função imprimir pilha. Então é um procedimento, na realidade, ele é vazio, é void. Então void, chamei ele de imprimir, topo, né, tipo inteira, o meu parâmetro, for, crio um laço de repetição e digo que i recebe topo, i menor ou igual a 0 e menos menos, tá bom? Então eu vou colocar aqui system.out ponto println, né, funçãozinha para imprimir, valor da pilha na posição i é. Então ele vai pegar aqui o valor daquela posição, tá ok? E vai imprimir esse valor. E temos aqui uma outra função, que é a função esvaziar a pilha. Então essa função aqui, esvaziar a pilha, bom, como aqui no nosso algoritmo, na nossa questão não foi solicitado esvaziar a pilha, não foi solicitado, ele só pede aqui para verificar se há o estouro de pilha ou esvazamento. O esvaziamento, né? Esvaziamento não, né, gente? Então, se há esse esvaziamento da pilha aí, então nós temos essa função também aí. Ela, na verdade, ela já está aqui, ó, ela já faz essa verificação na nossa função push, tá ok?
Mas eu criei também, mesmo sem a questão pedir, essa função aqui, esvaziar pilha, tá bom? Bom, vamos lá. Ela também é uma função, tá? Ela não é um procedimento, ela não é void, tá ok? Ela tem um retorno, então é uma função. Vamos agora, nós criamos aí praticamente o nosso programa. O programa está criado, né? De certa forma ali o coração do programa. Agora nós vamos criar o nosso arquivo main, né? Vamos chamar essas funções, esses procedimentos. Vamos chamar agora o nosso arquivo main e vamos aí realmente pôr o nosso programinha para rodar. Então aqui no nosso arquivo main eu tenho mais 4 variáveis globais. Eu poderia colocar essas variáveis aqui no meu arquivo main e chamar elas aqui por meio do objeto. Colocaria o objeto pl, ponto e o nome delas. Mas para simplificar, eu criei elas aqui no meu próprio arquivo main, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Instanciamos a classe, né? Sempre vamos fazer isso aí no nosso arquivo main. Coloquei aqui umas variáveis aqui globais, como eu já expliquei, poderia ter colocado no arquivo classe, mas achei melhor colocar aqui. E aqui nós criamos um menuzinho de seleção. Então, veja que a questão pede para que seja criado um menu de seleção, onde o usuário vai poder digitar qual ação ele deseja fazer no programa, no algoritmo dele naquele momento. Ok? Então, usamos aqui o switch case, tá? Mas antes do switch case, criamos aqui o while, né? O while, uma condição menu. Então, o while quer dizer enquanto. Então, enquanto o menu, né? Eu criei aqui a variável menu, dei o valor para ela de 1, ela vai inicializar em 1. Então, enquanto o menu for diferente de 0, ele vai executar, enquanto o menu for diferente de 0, ele vai executar esse código aqui, tá? A partir do momento que ela for qualquer outro número, aí o programa vai dar um erro, né? Esse erro está definido aqui no meu default, né? No case default, tá bom? E ele vai sair do programa. Então, while, então, enquanto menu for diferente de 0, ele vai executar esse código. Qual código? Primeira coisa, uma mensagem. Nada mais é do que uma mensagem, jOptionPane.showMessageDialog. Essa mensagem aqui, ele vai dar instruções para o usuário, o que o usuário pode fazer nesse programa. Então, ele pode digitar 1 para empilhar, ele digita 2 para desempilhar, ele vai digitar 3 para verificar o topo, vai digitar 4 para imprimir essa pilha e vai digitar 5 para esvaziar a pilha. Na sequência, ele vai ter uma entrada, né, menu, nossa variável menu recebe, então ela vai receber aqui, integer passe int, jOptionPane, input dialog digite um número do item. Então os números reconhecidos aqui pelo meu switch case são 1, 2, 3, 4 e 5, entre aspas, simples. Então, aqui não, aqui é só uma informação, né? Aqui, nessa segunda parte, nessa segunda linha do código, esses números aqui, eles já têm um valor para o programa, para o algoritmo, que esses valores aqui, ó, 1, são usados aqui, ó, no switch case. Ó, case 1, esse 1 aqui, ele é vinculado a esse 1. Esse 2 é vinculado a esse 2, então ele é vinculado aos meus cases, tá ok? Aos casos aí do switch case aí, as opções do switch case. Então eu tenho até o número 5 aqui no meu switch case, e aqui eu tenho até o 0. Então esse 0 aqui eu não preciso dele, eu estava fazendo o algoritmo, fazendo alguns testes antes de iniciar o vídeo, então vou tirar o 0, não preciso. Preciso 1, 2, 3, 4, 5, que são aqui os meus cases, e o último case é o case default, é o case padrão. Ou seja, ocorrendo nenhuma dessas situações, o usuário digitando nenhum desses números, ele vai dar um default aqui e vai falar a seguinte mensagem: escolha um dos menus, 1, 2, 3, 4 ou 5, beleza? Switch case nós já vimos aí em alguns algoritmos anteriores, então eu imagino que está ok para você. Então, iniciamos aqui então o nosso switch, né? O switch ele vai pegar PL menu, tá ok? Ele está pegando essa variável aqui. Então, esses caras aqui, esses valores aqui, eles são reconhecidos aqui menu, então o switch case é para esses caras aqui. Então temos aqui case 1, que é esse 1 aqui, ele é esse 1 aqui, e tem que ser exatamente igual. Então, primeiro caso, né? Ele vai ter aqui a variável num que nós criamos ela, né? Nós declaramos ela aqui em cima, ela vai receber um número. Então, o usuário vai armazenar um número ali digitado pelo usuário. É esse número que vai aí para a nossa pilha, tá ok? Na sequência, eu pego aqui topo e chamo a minha função push, né?
Qual que é a função push? Vamos voltar aqui no nosso arquivo classe. A função push é a função de inserir na pilha. Então, na sequência, ele vai inserir na pilha. Ele vai pegar a função, topo recebe a função push, né? Topo e num. Quem que ele vai armazenar na pilha? O número que foi digitado pelo usuário, tá bom? Que foi armazenado na variável num. Eu poderia colocar um valor direto aqui, né? Pá. Então, isso quer dizer, se eu colocasse 8, quer dizer que ele ia armazenar o número 8. Como eu não quero que o meu programa fique estático, né? Vamos falar dessa forma, eu quero que ele seja um programa dinâmico, que o usuário tenha as opções aí de colocar o número que ele quiser, então eu apago o 8 e coloco aqui num, que ele vai empilhar o valor armazenado na variável num. Beleza, gente? Então temos aqui que ter o break, né? Sempre que tiver um case, você tem que colocar o break depois, senão ele passa direto, então ele vai fazer a pausa aqui. O caso 2, o case 2, ele vai pegar, o que o case 2 pede? Ele pede aqui, ó, para desempilhar. Então o case 2, ele simplesmente vai chamar a minha função pop. Se eu vim aqui no meu arquivo classe, a minha função pop é exatamente a função que remove da pilha. Então, o case 2 chama a função, digo que topo é igual a pop, né? Que é a função aí de desempilhar. O que é o meu menu 3? O menu 3 ele pede para verificar o topo, então eu simplesmente venho aqui no 3, no case 3, e coloco aqui a minha função de imprimir o topo. Eu digo que valor, que é essa outra variável que foi criada aqui, inicializada em 0, ela vai imprimir o topo, beleza, gente? A minha opção 4, o menu 4, vai pedir para imprimir. Então, eu simplesmente coloco aqui o procedimento imprimir. Nada mais que isso. E o case 5, né? Aí para esvaziar a pilha. Então, o que é que ele fala aqui? 5 esvazia a pilha. Então, está aqui 5 esvazia a pilha, que é essa última funçãozinha que nós criamos aqui no nosso arquivo classe. Beleza? Bom, gente, é isso. O programa está pronto. É isso. Vamos agora, então, ver na prática aí o funcionamento da pilha. Vou executar o programa. A primeira coisa que ele vai fazer é dar aquela mensagem lá que nós colocamos no nosso JOptionPane Message Dialog. Então, ele vai falar o que esse programa faz, quais são as opções que o usuário tem para fazer. Digite 1 para empilhar, 2 para desempilhar, 3 verificar topo, 4 imprimir e 5 esvaziar a pilha. Dou OK. Então, o que eu quero fazer? A primeira coisa é inserir os dados da pilha, né? Então, eu vou digitar 1 e vou colocar o número 5. Então, 5 é o primeiro número que eu estou aqui empilhando, o primeiro número que eu estou colocando aqui na minha pilha, né? Coloquei 5. Olha lá, ele já exibiu aqui empilhando o elemento 5. Eu dou OK aqui novamente, ele vai, como a gente criou um for, aliás, criamos o while, né? Então ele vai dar aqui, novamente, o que eu quero fazer? A partir daqui eu já poderia desempilhar, já poderia tirar o 5 e a pilha ficaria vazia, poderia verificar o topo, como só tem um, o topo é o próprio 5, ou poderia imprimir essa pilha, poderia esvaziar. Mas vamos colocar 4 elementos na nossa pilha, vamos colocar 4 números na nossa pilha para ficar mais interessante. Então eu vou dar OK, vou digitar 1 novamente, porque eu quero colocar mais elementos, vou digitar aqui 6. Vou dar OK, então ele empilhou aqui o 6 também. Vou dar OK de novo, vou digitar 1 e vou colocar 7, né? Vou seguir uma ordem aqui crescente. OK, ele empilhou o número 7 e OK, vou dar 1 aqui de novo e vou digitar o número 8. Então, nós empilhamos aí 4 números, números 5, 6, 7 e 8. O que nós podemos fazer agora? Eu vou imprimir. Então, para imprimir, nós vamos aqui digitar a opção 4, o menu 4. Né? Então, 4, ele imprime a nossa pilha. Agora, veja só, por isso que foi importante a gente fazer aquela conceituação de pilha logo no início do vídeo. Veja aqui, ó, que na posição 0, a posição 0 da minha pilha, né, a posição inicial da minha pilha, qual foi o número que eu empilhei, que nós empilhamos? Foi o número 5. Então, veja, o primeiro número a entrar, ele vai ser o último a sair. Então, 5 foi na posição 0, 6 na posição 1, 7 na posição 2 e o número 8 na posição 3 da nossa pilha. Tá ok? Bom, o que eu posso fazer aqui? Deixa eu fechar aqui, né? E vou executar novamente. Deixa eu empilhar. Vou colocar aqui 1 para empilhar.
colocar aqui novamente 5, vou fazer mais rápido agora, 6, 7, 8. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou dar um ok aqui. Eu vou agora desempilhar um dos elementos. Eu vou desempilhar agora. Vou usar aqui a função, o menu 3. Então ele vai desempilhar o último. Aliás, o 3 não. O 3 ele não desempilha. Ele mostra qual foi o último. Ele verifica o topo, né? Ele vê qual que é o elemento que está no topo. Então vamos lá. Então o elemento que está no topo aqui é o 8. Por quê? Porque o 8 ele foi o último elemento a ser inserido pelo usuário. Está vendo aqui no nosso código? Então ele foi o último elemento a ser inserido pelo usuário, portanto ele é o elemento que está no topo da pilha. Beleza? Deixa eu voltar aqui, só abrir aqui uma opção. Vou dar OK. Vou fazer aqui agora, digite o número do item, vou colocar aqui 4, vamos ver. Então o que o menu 4 faz? O menu 4 ele imprime, então ele imprimiu aqui, ó, quais são os números que foram digitados da minha pilha. Novamente 5 na posição 0, 6 na posição 1, 7 na posição 2 e 8 na posição 3. Vamos agora então imprimir, vou dar o comando aqui para simplesmente imprimir a nossa pilha. Aliás, não, imprimir não, que foi o último comando que nós usamos. Eu vou usar o comando para desempilhar. Desempilhar, como nós vimos no início do vídeo, ele vai pegar o elemento do topo e vai tirar da pilha. Quem que é o elemento do topo nesse caso? Nesse caso aqui é o 8, né? O 8 está na posição 3. Então, se eu desempilhar, eu vou dar OK aqui, vou digitar o 2, ele desempilhou o elemento número 8. Se eu vir aqui agora, vou dar OK e vou colocar a opção 4 para imprimir, a gente vê, ó, que o 8 ele já não está mais na nossa pilha, ele já foi desempilhado. Beleza, gente? Bom, usamos aí a função 1 para empilhar, usamos a função 2 para desempilhar, usamos a função 3, o menu 3, para verificar quem que está no topo da pilha. E vamos usar então a função 4 para imprimir, e vamos usar agora a função 5 para esvaziar a pilha. Então 5, ele vai limpar aí todos os dados da pilha, ó. Vou dar OK aqui agora e vou colocar ele para imprimir. Então, ou seja, ele não imprimiu mais nada, tá certo? Então, por quê? Porque não tem mais nada para ser mostrado, porque ele esvaziou a pilha. Vou digitar um número qualquer aqui para sair do programa. Tá bom, gente? Esse foi nosso vídeo. 32 minutos de vídeo, aí 33 minutos de vídeo, mas foi necessário, né? Isso praticamente foi uma aula teórica e uma aula prática também, para você entender a estrutura de dado pilha, né? Como a gente falou no início do vídeo, são várias as estruturas de dados, mas nós vamos começar aqui pela mais simples, né? Que é a estrutura de dados pilha, tá ok? Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas para você, e até o próximo vídeo. Um grande abraço, até lá!